Sim, senhor. Podemos? Ou de ficar em silêncio, é um direito que o senhor tem. Lida a denúncia, passaremos ao interrogatório de Cleiton Rogério Pereira Costa. O senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, mas pode aqui fazer a sua defesa pessoal. Antes de ser preso, trabalhava? Sim, senhor. Trabalhava em quê? Em Deus dos 14 anos, eu trabalho de lavar e vigiar carro lá no NASA Norte. Por ocasião dos fatos, o senhor trabalhava também? Quando aconteceu o fato, trabalhava. Trabalhava fazendo o quê? Repete, vou anotar aqui. Lavando e vigiando o carro. Em Deus dos 14 anos, eu trabalho no mesmo local. Lavando e vigiando carros. Isso. Certo. E o senhor ganhava quanto, mais ou menos, com essa... O senhor era autônomo, não era autônomo? Sou, sim, senhor. E ganhava quanto nessa ocasião? Vossa Excelência, eu ganho mais ou menos por mês, mais ou menos uns 6 mil... 6 mil reais. 6 mil reais. Então é uma profissão boa, né? Lavar e tomar conta de carro. Lá perto de mim, lá, tem um Comper lá que o que mais tem é isso. Supermercado. Todo lugar. Mas é importante isso. Você tem uma noção, né? Tem uma noção quanto ganha. Trabalhava lavando e vigiando o carro. 6 mil. Perfeito. Vou continuar a fazer mais umas perguntas para você. Essas perguntas que eu estou te fazendo aqui é importante. Agora, sobre o fato, você vai falar se quiser falar, tá bom? Antes de ser preso, o senhor disse que trabalhava. Autônomo. Perfeito. A vítima trabalhava? Não, senhor, Vossa Excelência. Ela não tinha renda? Não, senhor, Vossa Excelência. A Patrícia não tinha renda. Então, ela não era provedora da casa. Não, senhor, Vossa Excelência. Perfeito. Excelência, só uma questão de ordem. Por orientação da defesa, né, nós orientamos o Cleiton a responder só as perguntas da defesa. Tá, não, mas essa parte inicial de qualificação... Para antecipar. Não, está tranquilo, doutor. Sem problema. É o direito que ele tem constitucional de permanecer em silêncio. Mas eu queria essa parte inicial para você perguntar, porque, principalmente sobre isso, que tem um pedido de reparação de danos no processo, na denúncia. Eu tenho que saber onde que trabalhava, quanto que ganha, para examinar se eu vou apreciar isso ou não, se eu vou deferir isso ou não. São as questões que a gente tem que buscar para o processo. O mínimo de informação possível. Nós sabemos que essas questões são discutidas no cível, né? Depois, mas eu tenho que saber desses detalhes. Assim, concordo, Vossa Excelência, de forma exemplar e imparcial, como nunca, coordenando a sessão. Mas assim, não há como negar que esse ponto já entra na questão que é vedada a pergunta quando o acusado demonstra que não tem interesse em responder a pergunta de uma das partes. Mas como eu falo, essas qualificações, essas partes iniciais aqui, é fundamental a resposta dele. Agora, sobre o fato, é o direito que ele tem de ficar calado. O fato, ele não vai falar nada, o direito dele, tá bom? Então, esse é um posicionamento, eu acredito que nesse ponto, e aí eu vou até pedir para constar em ata, se continuar, só constar, então não tem problema não. Eu preciso saber dele também, se ele morava em casa própria ou se morava em casa alugada. Casa própria, Vossa Excelência. Casa própria. A lei manda perguntar essas coisas, inclusive para averiguar se as condições dele, inclusive, faz parte do interrogatório esse tipo de perguntas, estão na lei, todas na lei. Antes de ser preso, o senhor já me respondeu que trabalhava, já tá respondido isso. Já falou quanto que ganhava. Por exemplo, escolaridade, o que você estudou até que ano? Vossa Excelência, eu não tive muita oportunidade de estudar porque eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida.
Agora que eu vim ter oportunidade lá dentro do presídio, que eu estou estudando, Vossa Até que Excelência. ano que o senhor estudou? Eu só estudei a primeira série, sim. Primeira série, primária. Perfeito. Possui algum bem? O senhor já disse que tem casa, mas assim, carro, lote, moto, alguma outra coisa? Vossa Excelência, eu tenho um carro. Eu possuo um carro. Perfeito. Um carro. Tá. Ok. Casa, o senhor já falou que é própria, lote e moto, tem essas coisas? Tem o carro, né? Tá. O senhor usava drogas antes dos fatos ou bebida alcoólica? Sim, senhor, Vossa Excelência. Sempre usando, há muito tempo, venho usando drogas, senhor, e bebidas alcoólicas. Certo. O senhor já foi preso, processado e condenado por algum outro fato delituoso? Vossa Excelência, uma vez eu fui condenado, sim, que eu puxei Fui preso por porte de droga, sim, Vossa Excelência. Que eu Perfeito. sempre usava droga nesse tempo. Posse. Posse de droga. Certo. Ok. Ele já resolveu isso com a justiça? Já resolveu. Sim, senhor, Vossa Excelência. Isso já tem mais de 24 anos. Perfeito. O senhor foi criado pelos pais? Fui criado com a minha mãe, Vossa Excelência. Sua mãe. Perfeito. Solteiro, casado? Vossa Excelência, agora eu me encontro solteiro, né? Perfeito. Filhos? 7 filhos, Vossa Excelência. 7 filhos. Com a Patrícia, 5. Com a Patrícia, 4, Vossa 4, Excelência. desculpa. 4 com a Patrícia. Patrícia tinha filho de outro relacionamento. Sim, senhor. Um? Tinha um, sim. Então ela era mãe de 5 filhos, correto? Perfeito. O Ministério Público rolou aqui algumas testemunhas, que foram ouvidas aqui, a maioria, o senhor estava presente. Johnny Fernando da Silva, conhece? Não, senhor, Vossa Excelência. Felipe da Silva Passos, conhece? Não, senhor, Vossa Excelência. Manuel Carlos Silva Ramos, conhece? Conheço, Vossa Excelência. David Iago Rufino da Silva, conhece? Conheço, Vossa Excelência. Cleiton Rogério Pereira Costa, filho, conhece? Conheço, Vossa O Excelência. senhor tem alguma coisa contra essas pessoas? Não, senhor, Vossa Excelência. Perfeitamente. Agora, sobre o fato, tá? O senhor está sendo acusado aqui da morte da vítima, Patrícia. Presta atenção no que eu vou te perguntar. Essa acusação que tem contra o senhor aqui, ela é verdadeira? Ela é falsa? Ou o senhor deseja permanecer em silêncio? Vossa A Excelência, defesa te orientou, né? Permanecer, responder só as perguntas dela. é o que É o direito que o senhor tem. é o que eu pretendo, Vossa Excelência. Então, a partir desse momento, eu deixo de fazer perguntas sobre o fato. O senhor disse que você quer responder apenas as formulações feitas pela defesa, correto? Não Correto, vou fazer Vossa. perguntas sobre o fato. Passo a palavra ao Ministério Público por formalidade apenas, só por formalidades. Excelência, eu respeito a orientação da defesa, entendo que ela não é legal, porque já a jurisprudência decisão de sentido que o interrogatório não é auto exclusivo da defesa, certo? Ele pode orientar a defesa a ele a responder ou não, mas não pode escolher quem pergunta. Ou a orientação é geral e não não pode escolher cindir um interrogatório somente as perguntas da defesa. Então, o senhor deixa de fazer as perguntas, não é isso? Deixo de fazer as perguntas, mas entendo que a cisão do interrogatório é um ato ilegal. Eu vou passar a palavra à defesa para fazer as perguntas que entender pertinente. Perfeito. Excelência, com a palavra já? Sim, doutor, por favor. Sem perguntas do fato do juiz, sem pergunta do promotor, e o senhor está com a palavra agora. Excelência, eu só vou pedir que conste em ata o pronunciamento do membro do Ministério Público. Os exatos termos. Ele considera a manifestação de responder só às perguntas da defesa ilegal. Não, eu quero ir conste em ata.
Continua, doutor. Obrigado, excelência. Seu Cleiton, eu vou fazer poucas perguntas ao senhor, né? E prezando pelo seu direito à autodefesa, e muito por isso eu irei fazer essas perguntas. O senhor confessa que praticou o crime em questão? Sim, senhor. O senhor praticou o crime, certo. Mas me conte, o que levou o senhor, e pode responder com calma, o que levou o senhor a praticar esse crime? Senhor, eu me encontrava há uns 3 dias já com a Patrícia, eu tinha brigado com a minha esposa, me encontrava com a Patrícia lá na casa dela, há uns 3 dias, nós estávamos sobre substância de entorpecentes, de álcool, e aí, no dia desse fato ocorrido, nós estávamos lá e nós já estávamos juntos, né? Aí ela começou a mexer no celular e falando com as pessoas. Eu perguntei para ela quem era que ela estava conversando. Aí ela não quis me mostrar e ficou rindo da minha cara, tipo, tu tá fazendo um deboche. Aí eu perguntando para ela, eu quis pegar o celular para ver quem era que estava, com quem ela estava conversando. Ela virou para mim e falou: para que você quer saber? Você já sabe mesmo, você é um corno. Desse jeito na minha cara. Nessa hora, como nós estávamos bebendo, eu estava bebendo, estava me drogando e ela também, eu fiquei furioso e perdi a minha cabeça, Vossa Excelência. E veio acontecer esse fato, né? Eu fui para cima para pegar o telefone do celular dela, ela me deu uns tapas, né? Para não sair perto dela, para não pegar o celular. Foi onde eu perdi a minha cabeça e veio acontecer esse fato. Certo. E ela chegou a te ameaçar de alguma coisa? Olha, quando ela estava no negócio com o negócio do celular, ela falou: então você quer saber com quem eu estava falando? É a mesma as pessoas que eu vou mandar te matar. Como ela já tinha feito isso comigo uma vez, que teve um fato uma vez que a Patrícia me envenenou com aquele veneno de rato, chumbinho, né? Eu fiquei com muito medo sobre isso, né? Porque ela já tinha tentado uma vez tirar a minha vida. Aí, né, foi o que aconteceu, foi esse negócio aí, que perdi a cabeça com essa ameaça dela também, veio acontecer esse fato. Ok. E quando ocorreram esse xingamento, essas ameaças, o senhor ficou descontrolado? O senhor perdeu o seu controle? Perdi o meu controle, senhor, porque eu estava, na hora que ela falou que você já sabe, você é um corno mesmo, eu não perdi a noção de tudo, já estava muito, já tinha 2 dias, quase 3 dias que eu estava usando droga, crack e bebida alcoólica, eu estava consumindo muita bebida quente, cachaça, e aí eu perdi a cabeça, perdi totalmente a cabeça, saí de si. Ok. Com relação aos fatos, eu creio que já está esclarecido. Você falou que praticou, falou o motivo. Eu tenho a seguinte pergunta para você agora. O senhor se arrepende desse fato que o senhor praticou? Há muito, Vossa Excelência, porque eu deixei para trás muita coisa da minha vida. Meus filhos, eu amo meus filhos, sempre cuidei dos meus filhos. Eu sempre fui tudo para os meus filhos. Eu fiquei em Brasilândia sozinho, sem mulher, sem ninguém. Eu sempre cuidei dos meus filhos, com a Bianca e com o Cleito. Eu criei eles só, lá em Brasilândia. Ela estava aqui para o Paranoá. Ela estava drogada, eu levei ela para lá, eu cuidei dela, para poder ela sair das drogas. Sempre cuidei dos meus filhos. Agora a Cláudia e a Bruna, nesse tempo agora, ela deixou eles em situação de abandono de capaz. Eu fui lá, chamei até um Manel, vizinho lá, para poder tirar meus filhos trancados lá dentro sozinho. Tirei meus filhos lá de dentro sozinho. Minhas filhas moravam comigo. Sempre cuidei dos meus filhos. Eu nunca deixei meus filhos abandonados. A minha vida foi trabalhando para cuidar dos meus filhos. Eu nunca deixei meus filhos abandonados. Eu sempre fui um bom pai para meus filhos. E eu pago pensão para os meus filhos. Todo mês eu pago a pensão dos meus filhos. Mesmo eu preso, eu pago a pensão dos meus filhos. Eu estou preso, mas os meus filhos não estão faltando nada, porque eu pago a pensão para eles.
todo mês. Tanto para a Cláudia e para a Bruna, como recebe o Cleiton também. O Cleiton ainda recebe a pensão, mesmo ele estando de maior, só quem não está recebendo é a Bianca. Mas eles recebem. Entendi, entendi. Então, o senhor se arrepende e não faria novamente o que o senhor fez? Jamais, jamais eu faria isso. Isso aí foi naquele momento que eu perdi a cabeça. Eu estava drogado, bebendo, e ela me chamou desse nome, eu fiquei, perdi a cabeça. Eu não tive controle sobre mim naquela situação e fiz essa merda na minha vida. Ok. Na hora do ato em si, Cleiton, você tinha consciência do que você estava praticando, fazendo? Não, senhora. E depois do ato em si, quando você retornou à sua realidade normal? Eu vim tomar minha realidade normal quando eu já estava na delegacia. E você, como você se sentiu sobre isso? Sobre todos os acontecimentos? Ah, me senti que eu nunca fui fazer uma coisa dessa, pai. Como é que vai fazer uma coisa? Eu fui fazer uma coisa dessa, eu me arrependo demais. Minha cabeça ficou a 1000 por hora. Quando eles falaram que eu tinha tirado a vida da Patrícia, eu fiquei doido. Eu fiquei imaginando, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? O que eu fiz com a vida da Patrícia, Senhor? Entendi. Estou satisfeita, Excelência. Obrigada. Ok. Ok, então, não perguntei, o doutor não perguntou, os doutores já perguntaram. Jurados, sem perguntas. Ok. Encerrado o interrogatório do réu, vamos assinar o termo. Podemos? Lida a denúncia, passaremos à oitiva de Johnson Fernandes da Silva, policial militar condutor, não é isso? O senhor é amigo, inimigo ou parente do acusado Cleiton Rogério Pereira Costa? Não. E da vítima Patrícia Silva Vieira Rufino? Não. Certo. O senhor está sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho. Falar apenas o que participou, que atuou, sob pena de crime de falso testemunho. O senhor faça um relato da sua atuação no caso, para que todos nós saibamos, inclusive os jurados que estão aqui presentes. Fale bem alto, pausadamente, faça o seu relato, por gentileza. Bom, no dia em questão, estavam 3 policiais na viatura, né? Eu e mais 2. Eu estava comandando a viatura quando o Copom, que é o nosso centro, mandou essa ocorrência de violência contra a mulher. Mais tarde, ele até reforçou de que a situação estava grave, no momento que a gente deslocou até o local. Quando a gente chegou no local, que a gente desceu da viatura, ele estava saindo de dentro da casa e pegou uma pedra e correu para cima da população. Tinha vários populares lá na frente. E ele pegou a pedra e correu para cima da população. No momento que a gente correu atrás dele, eu já fui pedindo prioridade. Quando a gente pede prioridade, para as demais viaturas chegarem no local para dar apoio. Pedi prioridade e a gente correu. Na hora que a gente correu, ele já estava em confronto com a população e ele caiu. E a gente chegou. No momento que a gente chegou, a população se afastou. Eu pedi para que ele ficasse deitado, porque se ele tivesse em pé, na minha consciência, ia ser um momento de afronta para a população. Então ele ficou deitado e ficou falando coisas desconexas, tipo demônio, estava sendo perseguido, e a população ficou mais à frente lá, muito agitada. E aí veio, né, a prioridade, que foi as demais viaturas, e chegaram junto com os bombeiros. Nesse momento, eu pedi que os 2 que estavam comigo colocassem ele no cubículo da viatura e levassem para a 6ª DP, porque poderia eles estourarem os vidros da viatura, causar dano, e tirar ele de lá para acalmar a situação. Aí os meninos, os 2 policiais, entraram, levaram ele, e eu fiquei lá. No momento que chegou o apoio, né, eles chegaram junto com os bombeiros, e aí a gente conseguiu controlar ali a situação. Um sargento do bombeiro entrou, e olhou lá, e rapidamente saiu e confirmou o óbito, né, e a gente controlando a cena, porque tinha muita gente lá. E aí, o que acontece? Depois de um bom tempo, eu entrei,
né? Não cheguei a entrar muito dentro da casa, só entrei e olhei, vi um corpo e uma pia branca no chão. Não sei se era do banheiro, se era da sala, mas essa foi a situação. Viu faca? Não, Certo. O senhor chegou a conversar com algum familiar? não sei se era familiar, porque estava na população. Familiar mesmo assim, não. Conversou com o acusado? Quem? Com o acusado? Só nesse momento que ele estava deitado. Eu pedi para ele ficar. Não fica deitado, porque senão eles vão vir para cima. Alguém lá no local narrou para o senhor o que tinha acontecido? Oi? Alguém narrou para o senhor o que aconteceu? Falaram que ele estava matando, né? Ele está matando a mulher, está matando a mulher. Mais algum detalhe? Hã? Mais algum detalhe? Não. Quem levou a viatura que levou o acusado para a delegacia não foi a sua viatura, não é isso? Não, foi a minha viatura. Foi sua Porque viatura. a gente estava em 3, né? Aí eu fiquei e pedi apoio, né? E aí, quando eles apareceram, que eu vi a viatura do outro lado, eu pedi que eles levassem rápido. Não, leve ele para a CSDP, para que eles não fossem para cima da viatura, quebrassem ou fossem para cima da gente. Sim. O acusado não falou nada sobre o fato, ou falou? Não, para mim não. Tá. Né? Que só o que ele tinha falado era alguma coisa sobre demônio, que está sendo perseguido. Tá. É tudo isso, né, da sua parte. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público, doutor, por gentileza. Bom dia, policial Jones. Bom dia. Obrigado pelo comparecimento, né? O senhor estava na viatura junto com o Felipe da Silva Passos, né? Isso. E um outro Isso. soldado. O senhor era o comandante da viatura. Sim. Os senhores foram acionados via Copom, via Isso é o rádio, nosso centro de comunicação. centro de comunicação. Isso. Quando foram acionados, era uma ocorrência Violência contra a de mulher. violência contra a mulher. Isso. Mas depois teve um outro acionamento. Isso. Vocês já estavam se deslocando para o caminho. Isso. O outro avisou o quê? Que a situação já estava mais grave, Que a né? situação estava grave. Tá. Então, quando o senhor falou aqui que quando chegou, viu ele saindo com a pedra na mão, o senhor se refere ao acusado. Sim, sim. Certo. E indo para cima da população. Uhum. Tá. O senhor se recorda se ele estava ensanguentado, alguma coisa assim? Não se recorda ou não estava? Não se recorda. Tá. Então não foi uma coisa que o senhor se recorde desse fato. Ele estava com camisa, estava sem camisa. Fala na hora que ele levantou e foi, né? Não. A cena que o senhor chega no local, aí o senhor vê ele com a pedra saindo de casa. Sim. Certo? E indo para cima da população. Sim. Foi essa cena que o senhor visualizou primeiro? Foi. Tá. Ele estava com camisa, sem camisa, vestido, o senhor se recorda, não? Não me recordo. Tá. Se você recorda dele estar com Não. sangue? Não. Só no momento que ele estava no chão. Tá. No chão, ele estava um pouco ensanguentado. No chão. No chão, eu pedi para ele ficar no chão. Ele chegou a ter... Então, quando ele foi para cima dos populares, chegou a ter agressão contra ele ali. Aham. Ok. Depois levaram ele para a delegacia, o senhor mandou para a proteção dele, correto? O senhor ficou lá. Né? O senhor falou que entrou e viu um corpo no chão. Sim. E uma pia. Sim, uma pia do lado. Uma pia do lado. Tá. Esse corpo estava muito ensanguentado? Estava muito ensanguentado? Tá. O senhor ficou sabendo, depois populares conversando lá, o que eles narraram para o senhor em relação ao homicídio? Foi cometido com essa pia? O que os pessoal falavam? Lá na hora, eu fui descobrir mais na delegacia, né? Tá. Mas lá na hora eles ficavam gesticulando e falando, ele matou ela, ele tá matando ela, tá matando. Uhum. O senhor ficou sabendo que tinham 2 crianças lá, filhas menores, Sim. que visualizaram a cena? Sim, eu não cheguei a ver as crianças, mas acho que uma vizinha falou que ia buscar as crianças, né? Eram 2. Eram 2, tá.
Tinha um filho dele também, que na época era menor, agora é maior, que também estava no local, né, na saída, né, ali nesse momento que o senhor chegou. O senhor chegou a identificar ele como filho do acusado ou não? Não, eu vi que tinha um que estava mais agitado, né? Mas eu não sei se era filho, entendeu? Não sei. Sei que tinha um realmente muito agitado. Tá. O senhor já tinha atendido outras ocorrências em relação a ele ou ela, não? Não. Não. Bom, o senhor ficou lá, os populares ficam conversando, né, falando, né? Eles falaram sobre alguma coisa sobre outras agressões, que era normal isso? Teve uma conversa sobre esse sentido? Teve uma mulher, né? Eu não recordo. Ela falou que não era a primeira vez. Não era a primeira vez. Tá. Sobre o fato, ele não falou nada, né? Não. Ok. Mais alguma coisa que eu queira esclarecer que eu não perguntei? Ok, então muito obrigado. O Felipe chegou junto com o senhor, né? Isso. E estava na mesma viatura. Isso. Tá ok. Então. Ainda bem que chegou os 3, né? Senão... Tá joia. Obrigado. Tem interesse. Bom, agora avisa a defesa. Doutor, por gentileza, com a palavra. Obrigado, excelência. Seu Johnny, não é isso? Johnson. Johnson, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Certo. Eu vou fazer mais poucas perguntas para o senhor, só para nós entendermos melhor até a dinâmica do fato. Sim, tá sim. bom? O senhor fala que quando o senhor chegou no local crime, não é isso? O senhor percebeu que o Cleiton falou coisas desconexas, Sim. certo? Uhum. Nesse momento, o senhor percebeu, né, pela conduta dele, pela forma que ele falava, se ele estava descontrolado? Sim. Deixa eu lhe perguntar, o senhor falou que teve uma vizinha que falou que ia buscar as crianças. Sim, uma senhora. O senhor sabe onde ela ia buscar essas crianças? Não sei. Ela só falou que tinha 2 crianças que ela ia lá buscar. Ia lá buscar fora daquela região? Eu não sei Certo. se era ali ou se era fora. Não, perfeito. Mais alguma coisa, doutora? Então, tudo bem, policial? Boa tarde. Boa tarde. Participação em Rebelo. Sobre essa última questão, ela falou para onde iria levar as crianças? Iria levar ali para o local do crime? Não. Ou ela só mencionou que ia buscar, mas não tinha. A gente estava controlando a situação, ela passou assim, não, estou indo buscar as 2 meninas, ou 2 crianças. Pode sim. Tá, a senhora pode passar por ali. Aí não falou se era lá ou se era em outro canto. Ok. Pois não, doutor, por favor. Quando o senhor chegou na cena do crime, o senhor viu alguém dentro do lote? Não, eu só vi ele saindo, né? Tá. E quem o senhor viu saindo? Ele. Ok. Ok. Senhores jurados, se tiver alguma pergunta por escrito. Temos, Márcio? Não? Ok. Encerrado, então, a oitiva da testemunha. Doutores, pode assinar, por gentileza. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Podemos? Lida a denúncia, passaremos à oitiva de Adriana de Lima Gaspar. A senhora é amiga, inimiga ou parente do acusado Cleiton Rogério Pereira Costa? Na verdade, eu sou a mulher dele agora, a que estava com ele. A senhora é companheira dele? Sim. Perfeito. Sem compromisso legal por ser companheira do acusado. A senhora presenciou esses fatos? Então, no momento eu não estava lá, não. Eu estava na minha casa. Então, a senhora não presenciou? Não. Certo. O que a senhora sabe esclarecer sobre o ocorrido? Então, eu estava na minha casa e eu morava com ele, e aí eu saía para trabalhar, e aí ele começava a se drogar, estava muito dependente da química, fumava muito crack, e
eu saía para o serviço e ele saía para a casa da Patrícia fumar crack, os dois. Eu não sabia, não estava ciente disso. E as filhas dele moravam com a gente, né? As duas pequenas, a Cláudia e a Bruna, moravam com a gente. E eu vi que aquela situação estava muito constrangedora e cheguei para ele e aí eu resolvi separar dele. E aí ele foi para a casa dela e ficou lá na casa dela. Da quinta-feira até o sábado do acontecido, né? Porque eu estava já chateada com tudo aquilo que estava acontecendo dos dois, porque ele não estava mais querendo trabalhar, ele não estava querendo mais nada, e ele era uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa que sempre cuidou dos filhos dele, sempre colocou os filhos dele em primeiro lugar, né? E outra coisa que ele sempre fazia, cuidava muito bem de mim, e já não estava mais cuidando. A gente tinha uma relação muito maravilhosa, mas a partir do momento que ele se entregou às drogas de uma forma que já estava me prejudicando, e eu achei melhor, né, que ele separar dele e seguir minha vida. E assim, mas é uma pessoa maravilhosa como pai, como marido, eu não tenho nada que falar mal dele, entendeu? E fiquei até chocada com a situação, porque quando eu cheguei no local que eu vi ele, eu falei, isso não é o Cleito que eu conheço. Eu até desconheci. Até hoje eu tenho assim, até um trauma de saber, porque ele não é essa pessoa que eu vi ali, agressivo, daquela forma, né? E assim, fiquei em pânico mesmo, porque ele sempre foi uma pessoa trabalhadeira, batalhadora, nunca deixou faltar nada dentro de casa, nem para mim, nem para as filhas dele, que elas sempre, volta e meia, elas sempre moravam com a gente, né? Dificilmente ela ficava com a mãe dela. Depois que a gente foi morar junto, elas sempre moravam comigo. A gente morava na Fazenda Velha e a gente sempre levava uma ou outra. Me dou muito bem com as meninas, tanto com a Cláudia, com a Bruna, entendeu? Amo elas de paixão, como se fossem minhas filhas, na realidade. E assim, eu sinceramente não sei o que levou ele a fazer isso, sabe? E outra coisa, eram 3 dias os dois se drogando e bebendo. 3 dias. Quinta, sexta e no sábado, às 3 horas, até eu saber da notícia. Que a Cláudia chegou na minha casa, mas a Bruna, que eu moro perto, né? Na verdade, no mesmo conjunto, na mesma quadra. E a Cláudia chegou correndo, tia, meu pai. Eu falei, o que que foi, Cláudia? O que está acontecendo? Elas gritando, o que que foi? Elas me abraçou, meu pai e minha mãe estão brigando, tia, corre, corre. E aí eu peguei elas, levei, elas duas me abraçou, eu levei para casa da minha vizinha, pedi para minha vizinha ficar com elas, porque era na hora do culto. Minha vizinha ficou com ela e eu fui lá ver, aí voltei, peguei elas e levei lá para casa e falei, calma, calma, Cláudia. Aí voltei para ver o acontecido. A senhora viu o acontecido? Não, o local do acontecido que ele estava. A senhora chegou a entrar? Não, não. Ele estava lá já no chão, né, abordado pelos PM. E a vítima? Não, a vítima eu não vi. Eu não entrei. Não entrou. Não. Certo. E conversou com quem? Como assim? Conversou com quem lá, que estava lá? No local? É. Tinha parentes, tinha pessoas. Você chegou a conversar com alguém? Não, não conversei com ninguém, porque as meninas já tinham me falado da confusão e eu fui até lá. Cheguei lá, ele já estava abordado. Cheguei lá, estava as irmãs dele já estava o irmão dele e ele já estava abordado no chão. Sim. E você sabe detalhes do acontecido lá dentro da casa? Não O que sei. foi utilizado? Não sei. Não, não sei, doutor. Pelo que eu estou sabendo, foi o que o senhor leu, que foi uma pia, né? E aí, e chute, essas coisas que ele deu nela, mas eu não sei. Quem viu e falou com a senhora? Do acontecido? É. Quem me falou foi a Cláudia, não falou do acontecido, falou que eles estavam brigando e eu cheguei ao local. Quando eu cheguei ao local, porque ela já veio gritando, e a irmã dele mora, e o irmão dele mora, a gente mora tudo na mesma rua. E eles já estavam lá, e eu peguei elas e fui até o local. Sim. A senhora chegou a conversar com o acusado?
Não cheguei a conversar com ele. Ele estava lá abordado e o policial em pé, encostado dele. A senhora falou assim, não sabe o que levou ele a fazer isso. Sim, Fazer isso o quê? matar ela dessa forma. Ok. Eu vou passar a palavra à defesa, por gentileza. Obrigada, Excelência. Bom dia, Adriana. Obrigada pela sua presença. Adriana, o Cleiton ele já demonstrou em outras ocasiões, nesse tempo de relacionamento que vocês têm juntamente, ele demonstrou alguma agressividade com você? Não, doutora. Ele já agrediu você em alguma outra ocasião? Também não. E desses fatos que foram apresentados para você e você também teve conhecimento por fora, você sabe se as crianças presenciaram no momento que a vítima faleceu, no momento do ato? Doutora, eu não sei, porque elas já chegaram gritando, dizendo que eles estavam brigando. Quando ela chegou na minha rua e já me abraçou, que foi quando eu peguei elas e coloquei na minha vizinha. E o Cleiton, antes dos acontecimentos, como é que ele era como pai? Ele prestava assistência como pai, tanto financeiramente quanto moralmente, ali presente na vida dos filhos? Como é que ele é como pai? Relata pra gente um pouquinho. Então, como pai, ele sempre esteve ali presente, e mesmo quando as meninas não ficavam lá em casa, ele sempre deu a atenção das meninas, e como pai, sempre as meninas sempre gostou de estar ao lado dele, e quando as meninas ficavam com a mãe nos final de semana, ele sempre pegava, levava para passear, sempre esteve muito presente na vida das filhas dele, porque ele colocava as filhas dele, depois de Deus, elas, e assim, tinha um amor muito grande por elas, e as meninas também por ele. No seu relato, quando você fala assim, ele não é aquela pessoa que eu conheci, eu não reconheci ele ali daquela forma agressiva. O que você acha que motivou ele ter mudado naquele momento? Olha, doutora, eu não sei, assim, ele estava muito drogado e bêbado, né? Embriagado também, tinha fumado muitas drogas e bebido muita cachaça também, né? Porque, na verdade, ele bebia bebida quente, ele não era cerveja, era bebida quente. E 3 dias na droga, a senhora imagina, né? E lá na sua casa, no ambiente familiar de vocês dois, fora do contexto da casa da vítima, com você e ele usava entorpecente? Então, doutora, usava. Ele tinha um lugar lá que ele fumava as entorpecentes dele, sim. E como ele ficava quando ele usava? Então, ele ficava lá dentro de casa e ele ficava lá fumando e ele às vezes ficava agressivo, mas eu não chegava perto dele, deixava ele lá, ia sempre trabalhar e ele ficava lá em casa, né, fumando, mas assim, não chegava a me agredir. E ele continuava fumando as drogas dele lá. E ele estava e eu tinha até proposto ele, falado para ele, falei, Cleito, eu vou arrumar uma clínica para te internar. Eu sugeri isso para ele. Ele, não estou precisando disso, não. Eu tinha até sugerido essa hipótese para ele. E quando ele estava lá na casa da vítima, perto dos acontecimentos, você falou que ele ficou quinta, sexta e no dia dos fatos, até o dia dos fatos. Você chegou a ter algum contato com ele? Não, doutora, não cheguei. Não cheguei. A única coisa que ele fez foi mandar uma mensagem no meu celular que eu vi e ele falou assim que depois ele falaria comigo, porque ele acho que ele não estava nem em condição de falar, porque ele estava tão drogado, né? Entendi. Eu estou satisfeita, doutor? Ok. Obrigada, senhora. Doutor, sem perguntas. Dada a palavra ao Ministério Público, por favor. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Você e o Cleiton não têm filhos em comum, correto? Tem Você e o Cleiton não têm filhos em comum, correto? filhos? É. Temos. Você tem filho em comum com ele? Tenho. Quantos filhos ele tem? Um, Qual a idade? 14 anos. 14 anos. Seu com Cleiton. Meu com Cleito. Tá. Porque o Cleiton tem outros 5 filhos, correto? Correto. É porque eu e o Cleito, a gente namoramos desde adolescente. A gente namorou
E aí, depois a gente terminou, separou, cada um foi viver a sua vida. Depois de muitos anos, a gente voltamos. Nesse período, o que que acontece? Ele estava separado, ele já tinha conhecido a Patrícia, mas estava separado dela, e foi o tempo que a gente começou só a ficar, né? E aí, depois, aí eu engravidei do Samuel, e aí ele foi morar em Braslândia, eu vim morar aqui. Aí foi onde ela começou a mexer com droga, e ele veio aqui para o Paranoá, pegou ela e levou para lá, para Braslândia, para tentar livrar ela da droga. Nesse tempo, ele não mexia com droga nesse período. E aí foi o tempo que ela foi para lá, engravidou da Cláudia e após da Bruna. E ele foi viver a vida dele com ela lá. E depois que se separou, que a gente voltou. Aí ele voltou a morar aqui no Paranoá. Tá, então você teve um relacionamento com ele, né? E tem um filho de 14 anos. Vai fazer 15 anos no mês que Vai vem. fazer 15 anos. Você foi casada com um irmão dele. Sim, Depois de ter o filho ou antes de ter o filho? antes. Samuel, Antes. Você falou que ele costumava usar droga na casa lá, né? Ficava agressivo, mas nunca agrediu a senhora. Não, nunca agrediu. Tá. Bom, você conhecia ele, então, nessa época ele era casado com a Patrícia, correto? Em qual época? Não, porque você tem um filho com ele vai fazer 15 anos, Sim, né? sim. Então, a Bianca, que é a mais velha dele, com a Patrícia, né? Tem 19 Isso. hoje. Ele já tinha a Bianca, E o Cleitinho? o Cleiton, aí você teve um filho com ele depois do Cleiton. Sim, o Samuel, mas nesse período ele já tinha separado da Patrícia, ele morava em Braslândia e ele criava o Cleitinho e a Bianca, e a Patrícia morava aqui. Ok. Ele sempre teve ausente, sempre teve presente na vida dos filhos dele. Ele foi para Correto. Braslândia, mas levou o Cleitinho e a Bianca. Tá. Você tem notícia se ele agredia a Patrícia e os filhos? Olha, doutor, dos filhos eu não sei, mas assim, eu vi relatos que eles viviam uma vida conturbada, né? Eles Conturbada. É isso, conturbada. E aí eu já não sei, né? Porque eu sempre levei minha vida e aí eu não sei responder essa pergunta, se ele batia nela, essas coisas, né? Eu só sei que eu já ouvi falar que ele já teve agressões, mas não sei se foi verbal, como é que foi. Ok. Então, Amanda, o fato é, então, na quinta-feira, ele e a senhora tiveram uma discussão, ele saiu de casa. Ou a senhora mandou ele sair de casa? Eu mandei ele sair de Você casa. mandou ele sair de casa. Eu mandei. Eu Tá. fui trabalhar e aí falei para ele que não dava mais. Mandei ele sair de casa. E aí eu achei que ele ia para casa na Fazenda Velha, entendeu? E ele não foi. E terminou que ele foi para a casa dela, porque ele tem a casa lá na Fazenda Velha, onde a gente morava antes de eu voltar para o Itapuã. Uhum. E eu estava me sentindo oprimida porque eu chegava do serviço e o telefone dele tocava e era ela ligando. E eu não sabia, eu só falava assim, e ele não queria atender. E eu falava, Cleita, atende, pode ser alguma coisa. Ele, não vou atender, não. Só que ele já estava na casa dela e quando eu estava perto de eu chegar do serviço, ele voltava para casa. Porque ele já estava se drogando lá, eu chegava e ele já estava deitado, porque ele já estava se drogando mais ela. Certo. Então, na quinta-feira, a senhora pediu para ele sair de casa, mandou ele embora. Foi. E ele falou que ia para outra casa. Eu achei que ele iria, mas ele não foi. Tá. O filho dele na rua, que na sexta-feira eles foram até a casa da senhora e pegaram as coisas dele. Teve isso? Foram lá buscar? Sim. Na sexta-feira eu saí para ir trabalhar e eles foram lá e pegaram as coisas dele. E aí foi quando ele me mandou a mensagem falando que tinha ido lá pegar as coisas e que depois ia conversar comigo. Tá. Então, aí na sexta eles foram lá, pegaram as coisas dele. Sim. E falou que ia conversar com você, mas não conversou. Não tive conversa com ele, porque ele já ficou para lá, entendeu? E eu fiquei na minha casa. Cheguei de serviço, fiquei na minha casa, na minha. Porque eu já tinha tomado aquela decisão, então... Correto. Vocês moravam, então, perto da casa da Patrícia?
Sim, a minha casa, na verdade, é atrás da comercial. Acho que uma, duas, acho que 3 ruas depois é a dela. E a Cláudia e a Bruna chegaram lá correndo, né? Falando das agressões. Quando você foi ao local, ele já estava detido pela polícia. É isso? Sim, quando eu cheguei, ele já estava detido com a polícia. Ok. Sem mais, Excelência. Ok. Pois bem, senhores. Diego, espera lá, nós vamos terminar. Eu quero perguntar à senhora o seguinte. Eu não sei se a senhora disse isso aqui. Isso que eu não sei se a pergunta está correta. A senhora que vai me dizer. Você é viúva desde quando? A senhora é viúva antes do relacionamento com... Quando que eu sou viúva? É, Eu sou antes do relacionamento com o Cleiton? Agora? não sei, a pergunta é essa. Você é viúva desde quando? Há 19 anos atrás. Perfeito. Respondido. Como era o relacionamento de você com a vítima? Então, eu não tinha nada contra ela, mas ela não gostava de mim. Você e o acusado tinham um caso desde quando? A senhora disse que ela foi namorada há muitos anos. Então, eu tive caso com o Cleiton, eu não me lembro o ano, porque eu me lembro que a gente era adolescente, né? Quando a gente começou a ter um caso. Desde quando você tem ideia? A pergunta é essa. Aproximadamente. É só a senhora diminuir 19 anos da sua idade. Aí você vai saber mais ou Eu menos. tinha 18 anos, eu tenho... Eu saí em 2023. Pode ser aproximado. Eu acho que em 1990, eu acho que tem mais de 30 anos. Beleza. Vou mais um aqui. A senhora Adriana já sofreu algum tipo de agressão pelo acusado? Não. Perfeito. Eu acho que é só. A defesa fez suas perguntas, o Ministério Público também, os jurados já fizeram as suas, eu também já. Encerrado, então, a oitiva da informante. Bom dia, Cleiton. Tem água, tem papel, fica à vontade para fazer uso se precisar, tá Sim. bem? Podemos? Lida a denúncia, passaremos a oitiva de Cleiton Rogério Pereira Costa Filho. O senhor é filho da vítima? Sim. Sem compromisso legal, portanto. O senhor vivia com o casal? Eu vivia com eles até meus 16. Eu fiquei vivendo com minha mãe depois que ele se separou. Aí, passou de uns tempos, eu arrumei uma namorada e fui morar junto com ela, sozinho. Sim. Aí, na data do acontecido... Não, eu mas fiquei antes de chegar lá, Sim. Eu queria saber, nesse período que você morou lá, eles já estavam vivendo juntos, né? Já estavam... Sim, eu tava... Eles, o casal, já estava Não, vivendo? ele já tava morando já com a mulher dele atual. Sim. O senhor chegou a perceber o relacionamento de sua mãe com ele durou quanto tempo, mais ou menos? Durou 17 anos, o total, né? Quando eles criou nós desde Braslândia, quando nós era pequeno, viemos para cá para Itapuã, porque ele começou a agredir ela lá, em Braslândia. Histórico de convivência do casal, como é que era? Era conturbado, né? Tinha as brigas, tinha as agressões que ele batia na gente, minha mãe não gostava. Também tinha as separações dele, que ele traía ela com as outras mulheres, né? Aí acabou que minha mãe preferiu seguir a vida dela sozinha e ele não deixava limpar, não. Uhum. Aí passou de uns tempos, ele começou a ir lá em casa,
Aí minha mãe começou a se envolver, saiu da igreja, começou a beber, se envolver com droga. Aí foi quando mais ele se aproximou perto dela. Eles se encontravam na casa da minha tia, né, que é irmã da minha mãe. Aí eu usava lá, consequentemente. Aí foi quando eu fiquei sabendo que ela estava usando o crack junto com ele. Eu saí da minha própria casa, que eu morava com minha esposa, e fui para a casa dela, tranquei minha casa e fui morar lá com ela, para cuidar dela. Uhum. Aí ele chegou lá pelo dia da manhã e pediu para me ajudar ele a pegar umas coisas na casa da atual dele que eles tinham discutido. Eu, inocente, não sabia, né, a atitude dele, não pensava que ele fazia isso. Fui até lá, pulei o muro da casa lá, peguei as coisas dele e levei para casa da minha mãe. Aí passou o dia lá em casa, ele ficou tranquilo, comprou sorvete, comprou refri, tratou nós tudo normal, os filhos dele normal. Isso foi quanto tempo antes do fato? Isso foi no dia seguinte do fato. Ele tratou nós o dia todinho bem. Aí chegou pela parte da noite, ele começou a implicar comigo, pedindo para mim ir embora, para deixar ele sozinho lá, que não tinha muito espaço na casa da minha mãe. Sim. Aí, como eu falei, que eu comecei a debater com ele, falei que não ia embora, que ele não tinha mais moral lá na casa, que ele já tinha dividido a casa no meio também, né, sem comunicar a justiça nem nada. Ele foi e começou a falar com minha mãe. Minha mãe, no efeito da bebida e também da droga, começou a pedir para mim, para não ficar discutindo lá com eles, eu peguei minha namorada e fui embora para minha casa. Pela noite ele foi lá em casa com minha mãe, aí eu vi que o jeito que minha mãe estava, conversei com eles dois, perguntei se estava bem. Aí tudo legal. Aí eu fui dormir tarde, pela manhã do dia do fato, ele me mandou uma mensagem de manhã, 7 horas da manhã, pedindo dinheiro para ir trabalhar, que ele tinha gastado o dinheiro dele todinho. E minha mãe também tinha me mandado uma mensagem, só que eu não tinha visto as mensagens. Fui acordar pelo fato das 1 hora da tarde. Foi quando já tinha muitas ligações no meu celular, dos vizinhos, dos parentes já me ligando. Quando eu liguei meu celular, a vizinha do lado me ligou, que é a Eriene do lado. Ela já falou assim, teu pai tá batendo na tua mãe. Não falou o fato, né? Levantei imediatamente da minha casa e fui correndo, que minha casa era 2 ruas abaixo. Mas nessa época ele não estava morando lá com ela? Ele não estava morando lá, ele só foi para lá no dia seguinte. Para pernoitar? Hã? Pernoitar? Ele foi para lá no dia anterior e ficou até o outro dia. Foi permitido ele ficar? Foi, minha mãe permitiu ele, mas eu não aceitava, né? Aí como ela pediu para mim ir embora e tudo, eu fui embora e deixei eles lá, com minhas irmãs. Sim. Aí, quando eu cheguei, que eu atendi o celular, que eu fui correndo, eu já encontrei com minha irmã, de 12 anos, na rua de cima da minha casa, falando que ele tinha arrancado a pia do banheiro. Só que ela já tinha saído de lá dentro da casa com minha irmã. Quando eu cheguei a entrar dentro da residência, que eu meti o pé no portão, que eu cheguei entrando dentro da residência, ele saiu na porta da sala já todo sujo de sangue, com 2 pedaços de pau na mão e falando só, deixa eu fugir, que ela tá respirando. Eu, na minha reação no momento, eu comecei a tacar pedra nele. Aí parou um motoboy junto comigo, e nós começamos a tacar pedra nele, ele saiu para a rua com esses 2 pedaços de pau, aí a população toda correu, né? Porque ele estava alterado. Aí eu fiquei se escondendo atrás do carro. Aí ele entrou para dentro de novo. Nessa que ele entrou para dentro de novo da casa, ele pegou, se lavou com a água do meu cachorro, botou uma camiseta nova, tirou a roupa que ele estava sujo de sangue, limpou o sangue, vestiu a calça, vestiu o tênis e saiu com uma pedra daqueles do chão da rua, de inox. Aí saiu com a pedra no meio da rua e falava todo momento para deixar ele fugir, que minha mãe estava respirando. Nessa que o vizinho tirou o carro, ele pegou, aproveitou a oportunidade do carro saindo, ele pegou, já veio vindo atrás do carro com a pedra no meu rumo para me acertar. Já veio vindo atrás do carro. Só que o sobrinho dele, filho do irmão dele, o Ricardo Júnior, veio pelas costas dele, ele não viu. Aí deu uma voadora nele. Foi quando ele derrubou que nós começamos a pisar nele. Aí foi na hora que a viatura chegou e separou a confusão. Aí foi no caso que, quando eu entrei dentro da casa, minha tia não deixou eu entrar a ver. Aí eu cheguei a ver uma foto de onde é a situação que ela estava. E tinha percebido que ele tinha tacado a pia do banheiro, que ele arrancou, que ela já estava meio solta. Que é uma pia pesada, que ela tem umas pontas de mármore. Aí ele arrancou a pia e levou ela para a cozinha. Aí quando só o momento que eu vi minha primeira aula, ele me levou para cima, não deixou mais ficar lá perto. A polícia botou ele dentro do camburão. E a população chegou a agredi-lo? Hã? A população Sim, chegou a agredir-lo? eu e o meu primo e o motoboy que estava ajudando nós chegou a pisar em cima dele. Foi na hora que a polícia chegou já separando. Os 2 policiais chegou separando, falou que não podia deixar nós fazer aquilo com ele, que ele estava todo gravado.
Aí pela a movimentação, né, todo mundo começou a tacar pau, aí veio uns com facão, aí a polícia apartou todo mundo. Sim. Vocês, quando ele estava com pedra na mão, você também pegou pedra? Vocês chegaram a Eu cheguei trocar? a tacar pedra nele. Meu cachorro chegou a Um morder ele. contra o outro, Sim, jogando um pedra contra um o contra o outro. outro. Ele do lado de dentro da casa e eu do lado de fora. Ele querendo sair, pedindo para fugir, e eu não deixando ele fugir. Sim, mas ele chegou a falar que se ela estava respirando ainda, Ele alguma falou, coisa? todo momento ele falava para mim, deixa eu fugir que ela tá respirando ainda, salva tua mãe. Certo. E salva sua mãe. Ele falava, salva ela, deixa eu fugir, salva ela que ela tá respirando. E ela Sim. não vai durar, não. Certo. E o senhor chegou a entrar na casa? Só chegou eu entrar até a porta da sala. Foi no momento que ele saiu todo sujo de sangue, com um pedaço de pau na mão. Eu fiquei assustado, né? Não quis ir em cima dele. Fui para a parte de fora da casa e fiquei tacando pedra. Sim, mas você chegou a ver sua mãe lá dentro? Não, cheguei a ver só por foto depois. Ah, você não entrou lá na casa? Não cheguei a entrar, porque minha família não deixou eu entrar na hora da limpeza, na hora de tirar lá, e me levou para casa de um familiar meu, que eu estava muito alterado. Certo. Perfeito. O Ministério Público havia dispensado sua dispensa, eu vou então passar a palavra à defesa. Quem insistiu, né, doutor, por favor, com a palavra. Ok. Obrigado pela palavra, Excelência. Na verdade, Vossa Excelência fez quase todas as perguntas. Vou me resumir a umas 2 perguntas aqui no máximo. Perfeito. Você falou que o Cleiton, né, o seu pai, um dia antes ele tratou todo mundo bem da família, estava tratando todo mundo bem, correto? O senhor confirma isso? Nós lá de casa, que ele era acostumado a receber esse tratamento dele, de vez em nunca, né? Não vou falar que ele era um pai ruim, porque de vez em quando ele fazia algumas atitudes boas, né? Sim. Mas nesse dia anterior, para mim, eu tenho que ele já estava armando, porque ele começou a tratar todo mundo bem. E de todo momento ele insistia para mim não ficar dentro da casa. Aí, por isso que eu não quis debater nem com ele, nem com a minha mãe, porque os dois no efeito da droga, né? Eu não quis discutir com eles, minha esposa também não deixava eu discutir com eles, para não gerar muita confusão, porque depois de um tempo que ele viu que ele não podia mais me agredir e eu não ia ficar calado, Não, eu perfeito, começava a reagir. está respondido já. Excelência, sem mais perguntas. Perfeito. Doutor, por favor, com a palavra. Ah, tem mais, por gentileza. Cleiton, quando você se recorda se as crianças estavam dentro da casa, presenciaram os fatos dele dessa situação que você fala, que ele arrancou a pia, agrediu ela, as crianças estavam nesse momento? Elas estavam no momento da agressão. Quando ele arrancou a pia do banheiro, a minha mãe, como ela era brigadista e segurança, ela já sabia que, como ela conhecia ele também, já sabia as atitudes dele, né? Que não eram boas intenções. E pediu para que elas corressem. Foi quando a minha irmã, a Cláudia, de 12 anos, grudou no braço da minha irmã e saiu puxando ela, já no rumo da minha casa. Foi quando eu encontrei com ela, a Cláudia só olhou na minha cara e falou, ele arrancou a pia do banheiro, corre. Aí quando eu cheguei lá, já tinha acontecido. Sim, mais obrigada. O que mais? Ok, doutor, por gentileza. Bom dia, Cleiton. Bom, muito obrigado por você ter comparecido, né? Meus pêsames pela sua mãe. Eu sei que segunda vez que você está depondo sobre esse fato e é muito ruim, né? Sim. Mas só deixar aqui, o senhor, a sua mãe já tinha um filho, David Iago, do relacionamento anterior dela, correto? Sim. E com o seu pai, que é o Cleiton, tinha a Bianca, que é a sua irmã mais velha, Sim. né? O senhor, que é o Cleiton, Sim. também. Cláudia e Bruna, é isso? Sim. A Cláudia e Bruno eram os menores que moravam com ele com ela, com a sua minha mãe, na data dos fatos, correto? Sim. Tá. Então, quem te contou que ele tinha arrancado a pia e partiu para cima dela foi a Cláudia. Sim, a Cláudia só viu o momento que ele arrancou a pia. Ela não conseguiu ficar lá até o momento de ir lá e tacar. Então, ela narrou que sua mãe falou para ela sair correndo. Pega, Sim, Pia, ela pega a Bruna e corre. E corre. Correto. O senhor falou aqui que uma hora aqui que o senhor não quis discutir com ele, lá que saiu embora, porque
você não ia aturar mais agressão. Como eu sabia que ele sempre que ele ia lá e agredia minha mãe, eu preferi ficar lá. Eu morava na rua de baixo, tranquei minha casa, preferi ficar lá com ela, né? E ele insistiu muito para que eu fosse embora. Eu comecei a debater com ele. Foi quando ele conversou com minha mãe, né? Minha mãe chegou em mim, começou a falar comigo: não, vai dormir lá porque não tem muito espaço aqui. E ele vai dormir aqui hoje, não sei o quê. Aí eu, para não ficar discutindo com eles dois, minha namorada olhou na minha cara e falou: vamos embora para nossa casa. Nós temos nossa casa, vamos embora. Aí eu peguei minha namorada e fui embora. Aí ainda de noite ele chegou aí lá em casa junto com minha mãe. Perguntei se eles estavam bem, porque eu ia no Ultrabox comprar uns lanches. Aí eu ia levar. Isso era de madrugada já, né? Sim, eu ia levar umas pizzas de micro-ondas para minhas irmãs. Acabou que eu não levei porque eu passei lá na casa, já estava tudo fechado, né? De noite. Aí eu não preferi bater no portão, eu fui direto para minha casa. Aí pelo dia seguinte, quando eu acordei, já foi com a notícia já que ele estava agredindo ela. Quando eu cheguei lá, que eu recebi a notícia mesmo que ela já tinha falecido. Quem te ligou dizendo que ele estava agredindo ela? Se você É a recorda? minha vizinha do lado, que escutou a briga, né? Como é vizinho de parede, escutou a agressão e ela me ligou e pediu para mim ir lá ver o que estava acontecendo. A vizinha do lado da casa da sua mãe, então. Aqui ele fez jogada numa chácara lá da Fazenda Velha, na metade da casa da minha mãe. Uhum. Então a vizinha te ligou, disse que ouviu e foi para lá. Sim. Certo. Ele era usuário de álcool e drogas? Ele era usuário de cachaça, né? Crack. De vez em quando ele fumava um baseado dele, né? Mas o que ele se alterava mais era quando ele estava no efeito da cachaça. Porque quando ele usava o efeito do crack, ele ficava mais escondido. Não gostava de barulho. Quando ele escutava um barulhinho, ele ficava um pouco alteradozinho, mas não era aquele alterado igual ele estava na cachaça. E na cachaça ele ficava mais alterado ainda. Ficava mais agressivo, xingava os outros, não aceitava ninguém bater lá no portão de casa, não deixava minha mãe sair. Isso quando ele morava com ela, né? Porque depois que eles se separaram, ele só ia lá mesmo para brigar, quando ele tava doidão. Já teve vez que ele veio com o carro para cima de mim, porque eu discutia com ele, caía para dentro dele, nós dois caímos na porrada. Aí teve uma vez que eu acertei uma pedra nele, ele veio com o carro para cima de mim, eu consegui correr. Aí ficava nessa, ele vinha para cima de mim e eu retrucava. Aí por isso que minha mãe tinha medo, né, de eu ficar perto dele lá, e pediu para mim ir embora, porque se eu visse algum momento dele agressivo com a minha mãe e com minhas irmãs, eu ia partir para cima dele. E quando eu partia para cima dele, não era com boas intenções, porque eu sabia que ele não ia estar com boas intenções também. Certo. O senhor falou que eles moraram juntos por cerca de 17 anos, né? 17 anos. Aí ela cansou das agressões e traições e terminou o relacionamento. Sim, isso começou lá em Brarlândia, ele começou a trair ela, né? Trair ela com uma moça lá. Aí nós fomos morar numa chácara que ele fez jogada com um tio meu, né? De consideração. Aí só que era muito distante, essa chácara. Aí lá nessa chácara ele começou a beber muito mais, começou a ficar mais agressivo e minha mãe não queria ficar lá, porque era longe de todo mundo, né? Ninguém podia fazer nada. E eu era muito pequena, a Bianca era pequena ainda. Ela pegou e veio para nossa casa mesmo, que nós tinha aqui já no Itapuã. Aí ela veio de madrugada, escondida dele, com nós, dentro do ônibus, de Brasília, lá do Goiás para cá, do Ouro Verde para cá. Aí no outro dia ele chegou aqui. Aí já chegou falando que ela não poderia ter feito isso, não sei o que, largar dele lá. Aí foi quando ela não quis discutir com ele, né? E aceitou ficar com ele lá na casa. Aí deu uns tempos, ficou tudo certo, né? Ele ajudava minha mãe em algumas coisas, minha mãe ajudava ele a comprar carro, ajudava aquilo. Aí começou que ele se envolveu com a Adriana de novo, que já era ex dele. Aí foi quando ele começou de novo a ficar mais agressivo, saía de noite, voltava já no outro dia bêbado. Aí ficou nessa. Aí minha mãe, toda vez que ele batia na minha mãe, ele mandava nós embora. Aí mandava já ela embora com os filhos tudo. Aí minha mãe já pega, nós mesmo, mesmo se ele falasse para não ficar, nós não ficava, né? Sabendo do jeito que ele é. Aí todos os filhos iam com minha mãe. Aí nós passamos um bom tempo morando na casa da minha tataravó. Aí moramos na casa da minha avó, fomos para casa da minha tia. Aí teve uma vez que ele bateu nela, que nós foi para casa da minha avó, né, que é a mãe dela. E ele tava na delegacia. Aí minha mãe saiu escondida da minha avó para levar café da manhã para ele e tudo. Porque ela gostava dele, né? Aí depois de uns tempos ela não aceitou mais. Saiu da igreja, aí começou a desandar. Aí como minha mãe ela tinha um corpo muito bonito, né? Ela é bonita, ela começava a pegar meninos mais novos.
mas já não tinha mais nada com ele já seguia a vida dele e ela seguia a dela, trabalhando com ela que ela tinha conquistado, né? Aí ela começava a ficar com esse menino mais novo e isso eu achava que causava raiva nele. Aí foi o que gerou, né, até essa situação. Certo, mas do homicídio, que foi o ano passado, eles já estavam separados cerca de 5 anos, é Já isso? estavam separados. Ele tinha uma outra mulher, né? Inclusive, que Sim. era ex-mulher do irmão dele, Do irmão dele. né? Viúva do irmão dele. Viúva do irmão dele, né? Então, ele morava com a viúva do irmão, Sim, há 5 anos. sim. Aí ele brigou com a irmã, com a viúva do irmão e foi para casa da sua E mãe, pediu para ir lá para casa da minha mãe no dia do fato. No É. dia antes do fato. no dia antes do fato. Aí vocês foram lá, pegaram as coisas dele. Eu fui com ele, nós dois foi lá, peguei a televisão dele, peguei as roupas, peguei tênis, esse negócio, só não tiramos o carro dele de lá. O carro dele tava na oficina. Aí eu fui e levei para casa da minha mãe. Deixei tudo na casa da minha mãe. Aí ele tratou nós o dia todinho bem. Aí chegou na parte da noite, né? Que ele já tava no efeito da droga junto com a minha mãe. Ele começou a pedir para ir embora. Aí eu falei que não ia. Aí foi quando ele falou que minha mãe pediu para mim ir. Aí eu, para não ficar discutindo com nenhum dos dois, peguei minha namorada e fui embora para minha casa. Correto. Agora, só esclarecer só uma situação. Quando você chega na casa lá, Sim. né, que a sua irmã, a Cláudia, avisou que ela tinha arrancado a pia, né, você chegou a entrar na área, Na área. né? Na área da casa. Aí, no depoimento que ele falou que ele estava com um short vermelho, sem short camisa e vermelho. todo Todo ensanguentado. ensanguentado. Tá. Dos pés, assim, até a cabeça totalmente. E com um pau na mão, E com o pau na mão. certo? Aí, nisso, o senhor foi recuando, Para a parte de fora, da rua. tá? Para a rua, pegando já pedra, já atacando nele. Aí ele retorna para casa, Ele sai na rua, assim, aí eu ficar rodeando o carro, ele volta para dentro de novo e começa a se limpar. aí ele se limpou, Sim. colocou, vestiu a roupa, roupa. limpa, Aí botou o tênis e já veio na intenção de sair para fora de novo para tentar correr, só que a população não ia deixar, né? Aí o momento que ele ficou parado no portão, meu cachorro, ele viu, ele como é pitbull, ele ficava muito agressivo, acabou que mordeu ele na perna. Nessa que ele mordeu ele na perna, ele ficou e saiu para fora. Quando ele saiu para fora, foi na hora que meu primo já veio pelas costas dele, que ele não viu meu primo vindo correndo e derrubou ele com a voadora. tá? Aí Mas nós ele começamos- veio para fora, para cima de você com a pedra na Uma mão. pedra, aproveitou a oportunidade que o vizinho estava tirando o carro, ele veio vindo atrás do carro com uma pedra. E eu correndo pro lado assim da população, aí todo mundo começou a correr, né? Que a maioria estava na esquina, todo mundo começou a se espalhar. Aí foi na hora que meu primo veio e derrubou ele. Ele não chegou a atacar a pedra em mim. Meu primo chegou e derrubou ele. Aí nós começamos a bater nele, pisar em cima dele. Foi na hora que a viatura chegou. Certo. E ele pediu para você para deixar ele fugir. Falava todo momento, deixa eu fugir que ela tá respirando, deixa eu fugir que ela tá respirando. Com quem que estão as suas irmãs menores aí agora? A Cláudia e a Bruna. Estão morando com quem? Com a irmã dele, minha tia Jaque, Irmã do seu pai. irmã dele. Tá. Ela tem mais filhos? Tem, mas Já. no momento os filhos dela já são todos de maior e ela dá toda a atenção dela para elas. Uhum. Tem um quarto delas lá, ela cuida delas bem também, né? Não é porque é a irmã dele que vai ser do lado dele também nesses Então, casos. tá com a sua tia Jaque, que é a irmã dele, né? Sim, Bom, você, na época dos fatos, era menor de idade, você fez 18 anos recentemente, fiz. né? Como é que você está se virando para se sustentar? Eu tô morando dentro da casa que ela morreu. Tinha conversado com a família dele sobre o ponto dele de lavar carro, para me dar uma oportunidade. Tô desempregado, fiz 18 agora, tô correndo atrás. E é isso, tem que aguentar a dor, né, de ficar lá dentro. Moro com um amigo meu, que é uma pessoa que tá ali do meu lado. Como eu separei da minha namorada, né? Ela mora na casa dela e eu fico na minha. Meu amigo que tá lá comigo é a única pessoa que tá me dando suporte. Como ele matou ela na cozinha, eu preferi botar uma tábua do banheiro para a cozinha, destruir a parede da cozinha e fico do banheiro para a sala e para a rua. E como é que estão suas irmãs, a Cláudia e a Bruna? Elas estão bem, elas são criadas bem lá pela família da... Tá vendo Da algum minha tia. tratamento, alguma coisa assim? Minha tia leva elas no psicólogo, distrai elas muito, né? Leva pra sair, pizzaria, esse negócio. Aí botou elas na escola e tá cuidando delas lá. Tem um quarto delas, coisa dela, ela compra as coisas, né? E ela também tá cuidando de conta do ponto dele, né? De lavar carro. Ele tem lá no plano. Aí ela recebe o dinheiro de lá, ajuda as meninas. E no caso da pensão que ele tinha de pagar de R$ 500, já não é paga mais, porque ela tá com as meninas e eu fiquei de maior.
E a Bianca também é de maior. Ok, então. Mais alguma coisa que você quiser relatar, que eu não perguntei? Não. Ok, sem mais, excelência. Ok. A defesa já perguntou, o Ministério Público também. Jurados, tem alguma pergunta? Por escrito? Não? Não. Encerrado, então, o oitivo do Cleiton, vamos assinar o termo. Alguém para limpar o microfone, Santos?